Eu estava parando para pensar hoje como que o estudo é uma parte fundamental do meu dia e da minha vida de maneira geral, e como que eu estudar menos no meu dia me afeta de uma maneira gigantesca. Eu acho que isso daqui eu vou ligar tanto para a parte de criação de conteúdo, tanto para a aplicação prática para os meus clientes, tá? Estudar é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. Eu acho que eu posso dizer que é a mais importante do meu dia. Por quê? Eu publiquei ontem um vídeo onde eu falei a respeito de organização e saúde para estrategistas de marca. E nesse vídeo eu falo como que você deve ser uma pessoa organizada para conseguir oferecer melhor o seu serviço e que nós não devemos apenas recorrer à parte técnica, né? Ou seja, estudar sobre estratégia de marca e como que nós podemos aplicar isso aos clientes. Mas, ao mesmo tempo, nós nos organizarmos vai nos permitir com que a gente tenha tempo para focar naquilo que é mais importante para a gente. Então, no meu caso, eu me organizar aqui vai me permitir focar naquilo que é mais importante para mim. Eu até coloquei lá em paralelo o princípio de Pareto, né, que é você focar naquilo que é mais importante, porque 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Isso é uma coisa que eu vou focar nos meus estudos, tá? Nesses dias, eu vou focar nos meus estudos em tentar descobrir aquelas coisas que são mais importantes, em que eu devo focar mais o meu tempo para que eu possa crescer mais rápido também. Porque o que acontece é que muitas das coisas que eu falo aqui é que você deve ter paciência no seu início e que você que é iniciante, você vai ter que passar por um processo de formação. Mas, ao mesmo tempo que você vai ter que ter paciência, você também não pode ficar no marasmo e não deixa a vida me levar, né? Que é o que você simplesmente deixar as coisas acontecerem na velocidade que elas tiverem que acontecer. Você também deve ter ali uma certa dedicação para que você possa acelerar o seu processo de aprendizado. E aí, para acelerar esse processo de aprendizado, eu preciso entender aquilo em que eu devo focar a maior parte do meu tempo. Por quê? No meu dia eu tenho diversas atividades que eu devo fazer. Eu posso citar aqui alguma delas. Por exemplo, olha, eu acordo pela manhã, eu tomo meu café, tenho que fazer café, eu faço o que eu preciso para comer, eu trabalho para os meus clientes, faço o meu serviço, eu tenho que estudar, eu tenho que gravar conteúdo e treino também, né? Paro para treinar, para ir para academia. E assim, são atividades que posso dizer que você às vezes faz alguma delas, né? Alguma outra você não faz. Mas acontece que no dia, ao longo do decorrer do dia, né? Nós temos todas essas atividades e às vezes muitas outras que você precisa executar. E eu estou fazendo essas tarefas, mas eu não estou conseguindo ter tempo suficiente para estudar. E eu sinto falta de tempo para estudar em si, porque assim, eu praticamente paro para estudar só à noite. Então, por exemplo, depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou estar começando a estudar, mas eu sinto muita falta de estudo, de leitura, de conseguir parar um pouco para focar a maior parte do meu tempo em estudar. Eu sei que para a maior parte da população brasileira passa-se 8 horas trabalhando. Então, a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo trabalhando do que estudando. Mas, e eu hoje, aqui eu acho que eu passo grande parte do meu tempo trabalhando e não estudando. Mas assim, tem coisas que inclusive, se você for reparar, né? Eu, por exemplo, trabalho de forma autônoma. Então eu consigo gerenciar e ter esse poder de gerenciar o meu próprio tempo. Pessoas que trabalham para outras pessoas, e eu já trabalhei para outras pessoas, eu posso dizer que, cara, grande parte das atividades que você faz para as outras pessoas não são trabalho em si. São tarefas que não têm nada a ver com o trabalho. E tanto para empresas presenciais que eu trabalhei, quanto para trabalhos remotos. E eu digo isso porque grande parte do tempo, das 8 horas ali que a pessoa fica trabalhando, em muitos casos, ela não está trabalhando ou executando alguma tarefa em si. Ela está, às vezes, parada, ela está sem fazer algo que realmente ela deveria fazer, e não porque ela não quer fazer, mas muitas das vezes porque simplesmente ela não tem algo para fazer em si, né? E aí é que eu quero chegar no ponto de que muitas dessas coisas, hoje, para eu que estou trabalhando de forma autônoma e para você que talvez esteja trabalhando também ou pense em trabalhar, eu quero ver uma forma de conseguir tirar as coisas que não são tão importantes assim na minha vida para incluir apenas aquilo que é realmente importante. E eu estou considerando o seguinte ponto.
Eu estou no meu processo de formação e eu quero evoluir de forma mais rápida também. A gente tem que ter uma certa pressa também para crescer, mas equilibrado, né? A paciência com aquela pressa de você se dedicar para aprender e se esforçar, mas você também ter a consciência de que você é iniciante. Agora, se eu tiro todas as distrações, todas as coisas que me distraem, que tiram minha atenção, se eu tiro isso da minha vida, se eu tiro as atividades que não são importantes para mim, para minha evolução, e se eu foco apenas naquilo que vai me ajudar a crescer, isso por si só já vai ser algo que vai me trazer mais tempo para focar nas atividades que são mais importantes para mim. Como eu citei aqui, o estudo é uma atividade que para mim é muito importante e que eu tenho certeza que para você que está vivendo um processo de formação, como eu explico aqui no canal, né, que é o processo onde você vai estar desenvolvendo as suas principais habilidades para conseguir crescer na sua vida, né? Para você que está nesse período, você precisa estudar, e estudar é algo muito importante. Se você pudesse ver o seu dia inteiro estudando, isso com certeza, se você conseguisse estudar mais do que trabalhar, né, que eu digo, isso com certeza te ajudaria a evoluir muito mais rápido, né? Porque você precisa de conhecimento para aplicar as coisas, e não só para aplicar, mas para se diferenciar. Você precisa ter conhecimento para poder se diferenciar das pessoas, porque a maioria das pessoas trabalha apenas apagando fogo e estuda na medida do possível, às vezes não estuda por conta de cansaço. E assim, não estou julgando ninguém aqui, mas eu estou falando apenas algo que realmente acontece. Por isso que eu estou tentando criar mais tempo de estudo para mim. E aí eu quero dar um exemplo para você, porque hoje, na verdade ontem, né? Ontem eu organizei uma parte da minha semana, eu organizei hoje e amanhã, e eu coloquei ali tudo que eu ia fazer hoje, coloquei na agenda, né? E eu coloquei com espaços de tempo também de 30 minutos entre cada tarefa que eu deveria fazer, para que eu não ficasse esgotado. Porque que acontece? Como eu sou uma pessoa que estou me habituando a ser mais organizado e mais disciplinado, se eu coloco uma tarefa atrás da outra para ser feita, no fim do dia eu vou estar completamente esgotado por eu não estar acostumado com essa rotina, né? E o que acontece é que muitas das vezes as tarefas não vão ser executadas corretamente, não vão ser concluídas, e assim eu não vou, no final do dia, sentir que eu estou conseguindo evoluir com a parte da minha organização. Então tem que ser aos poucos também. Mas aí eu coloquei ali algumas tarefas que a partir do momento que eu sentei aqui para pensar, para dar uma estudada e gravar conteúdo, antes de começar a gravar, eu comecei a pensar em algumas tarefas que eu poderia encurtar o tempo, que às vezes eu poderia, às vezes até mesmo excluir essa tarefa do meu dia para que eu possa ter mais tempo ali de estudo para mim. Um exemplo é o futebol. O futebol, hoje eu desci para jogar futebol, eu fui para uma quadra para jogar bola, e aí eu vi, né, cara, será que eu preciso jogar futebol, sei lá, 3, 4 dias da semana? Porque assim, futebol é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de jogar bola. Mas, querendo ou não, estou com 25 anos, eu não vou ser jogador profissional, né? Então, assim, o futebol, apesar de ser algo que eu gosto e claro, né, é uma atividade saudável, mas eu acho que eu posso reduzir um pouquinho essa atividade na minha semana para que eu faça ela em menos tempo, tenho que dedicar menos tempo a isso durante a minha semana. Ainda assim, vou estar continuando a jogar futebol, então é uma atividade que eu não vou excluir da minha vida totalmente, mas eu vou reduzir a quantidade de vezes que eu faço isso na minha semana. Porque ao mesmo tempo que eu queria jogar bola, eu também queria fazer academia, eu queria treinar. Então, eu decidi tirar o futebol de alguns dias da semana que eu estava incluído e coloquei apenas a academia. Porque aí eu consigo focar apenas na academia ali, em uma coisa só, né? E, assim, isso aqui é um exemplo de uma atividade, tá? Que eu coloquei como uma das atividades que eu retiro, que eu posso retirar da minha agenda, né? Às vezes, existem outras atividades, até mesmo do seu trabalho, que você pode estar retirando por elas não serem tão eficientes e tão importantes assim, de você dedicar, às vezes, uma grande quantidade de tempo, e às vezes você consegue reduzir esse tempo para executar essas tarefas, né? Por exemplo, hoje aqui eu fiz algumas reuniões com alguns clientes meus, que eu percebi que o tempo dessas reuniões pode ser reduzido. E que talvez isso seja um erro que eu esteja cometendo e que eu possa reduzir o tempo dessas reuniões para que eu tenha mais tempo também para estar trabalhando, para estar fazendo minhas coisas. Então, é aquilo que você já ouviu falar provavelmente. A partir do momento que você começa a fazer as coisas, ao invés de ficar apenas na teoria, quando você começa a fazer as suas atividades,
você começa a perceber muitas coisas que você pode melhorar e você, aos poucos, vai acertando tudo isso. Então, para você que está querendo montar a sua empresa, o seu próprio negócio e trabalhar de forma autônoma, você nunca vai conseguir montar e deixar tudo prontinho e bem planejado só na parte teórica. Você vai ter que ir para a parte prática para descobrir aonde que você vai errar, quais são as partes falhas daquilo que você planejou, que você vai ter que ajustar, né? E é isso que está acontecendo aqui comigo. Então, algumas atividades eu quero reduzir o tempo e eu acredito que se eu fizer isso, eu vou conseguir concentrar mais tempo no que é realmente importante para mim, que é o estudo, tá? O estudo é algo muito importante, eu preciso estudar mais, você precisa também estudar mais, né? E eu não quero dedicar apenas, por exemplo, 2 horas do meu dia para estudar. Então, eu acredito que eu consigo reduzir um pouco esse tempo de estudo e focar apenas, eu consigo, quer dizer, reduzir um pouco, às vezes, esse meu tempo de trabalho, de reuniões e de outras atividades paralelas e focar mais na parte do meu estudo, de leituras, às vezes, e tudo isso que for mais importante para mim, né? Então, essa foi uma reflexão que eu tive aqui, que eu tive vontade de compartilhar com você, porque é algo que eu vou investir meu tempo agora para estudar, para descobrir como que eu posso reduzir isso e trazer aqui para vocês, né, como que eu venho fazendo essas mudanças na minha agenda, para que vocês possam entender se isso está funcionando para mim ou não, e se eu estou conseguindo melhorar, claro, e ganhar mais tempo no meu dia, né? Então, assim, é uma reflexão que eu tive, que eu resolvi trazer para vocês aqui. E espero que seja interessante para você. Talvez você também esteja sem tempo no seu dia para fazer muitas coisas. E talvez você consiga ter mais tempo para fazer essas coisas. Principalmente, né, se você não tem ali horários fixos de trabalho. Porque se você tem, infelizmente, você vai ter que cumprir com aquela carga horária. E aí o horário que você vai precisar se organizar vai ser naqueles horários que você está fora do seu trabalho. E aí você vai ter que ser muito mais estratégico, né, muito mais preciso no que você vai fazer fora do seu trabalho, que geralmente você chega muito mais cansado também, né? A depender, inclusive, se for um trabalho presencial. Então, uma das coisas que você pode fazer, claro, é pegar o fim de semana, né? Você vai ter que ali, às vezes, se dedicar no fim de semana para você começar o seu negócio. Se você quiser sair da sua empresa para abrir o seu próprio negócio, você trabalha aos sábados, às vezes até mesmo aos domingos, para você conseguir fazer rodar ali a sua empresa, conseguir seus primeiros clientes e sair aos poucos da empresa que você está, né? Mas o conceito do vídeo é basicamente essa questão de tempo, de você não ter tempo às vezes para fazer aquilo que realmente é importante, né? E, bom, esse vídeo aqui foi feito para quem é estrategista de marca, na verdade, para quem está querendo se tornar estrategista de marca, né? E para quem trabalha também, né, com qualquer área ali do marketing digital, eu acredito que todo mundo precisa entender o que é mais importante de ser feito. Eu acho que todo mundo consegue ter mais tempo. E por que eu estou falando isso? Porque tempo é uma coisa que você nunca mais vai ter na sua vida, né? Você tem que pensar o seguinte, cara, daqui a pouco você vai estar velho, você vai ter vivido a sua vida inteira e o quanto de tempo você dedicou nas coisas que você realmente gosta de fazer ou nas coisas que realmente são importantes, né? Que vão fazer realmente a sua vida mudar de alguma forma. E isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito também, né? Isso me fez sair da empresa que eu estava para querer abrir logo o meu negócio, porque eu queria ter mais tempo para viver as coisas que eu quero viver, né? Porque, cara, apesar da gente precisar trabalhar e todo mundo precisa trabalhar, mas eu não queria passar minha vida, tipo, assim, trabalhando em uma empresa que eu não gostava de trabalhar, em algo que não faria sentido para mim. Eu não queria pegar e dedicar meu tempo a isso, sendo que eu vou ter uma vida só. Então, eu queria dedicar meu tempo a outras coisas também, e coisas que realmente fizessem sentido para mim, pelo menos que tivessem alinhados ao meu propósito, mesmo que não fosse me fazer ficar rico, mas que fizessem mais sentido para mim, né? Tanto que desde que eu saí da empresa que eu trabalhava até hoje, né, eu venho tendo cada vez mais vontade de fazer as coisas, de trabalhar. Eu não tive nenhum tipo de arrependimento de ter saído, né, e vejo sentido nas coisas que eu faço, diferente do que acontecia antes para mim, quando eu trabalhava com coisas que eu não via sentido de ser feitas, tá? Então, acho que esse vídeo é para falar sobre isso, né? É sobre o tempo que a gente tem e como que a gente pode administrar melhor o nosso tempo, né? Apesar de eu não ter ensinado na prática que como você pode administrar melhor o seu tempo, mas que fique de reflexão que você deve buscar administrar melhor o seu tempo de alguma forma, né, na sua vida profissional e pessoal, com aquilo que realmente vale a pena, né? Você investir o seu tempo, tá? Para entender que o tempo ele nunca mais vai voltar, ele vai passar e o que vai ficar é você, né?
E aí a questão é essa, é você investir naquilo que realmente é importante.